Curitiba, Paraná, Brasil e suas belezas. Estamos em São Francisco do Sul, passeando aqui, fazendo um tour pela cidade e vou passar para vocês, finalizando, né? A gente já viu a área portuária. Muito bom. Nossa, tem arroz, tá tão caro o arroz que agora estoque alemã, só vai ser o arroz que vier peixe. Daí, ó. Vai, foi, é pequeno. Vai, sim. Quem que entrou? Olha que legal. Vai, assim, vai comer o peixe. Ó o trem, aê! Bem na hora que a gente está aqui, olha que legal. Uma delícia passear de trem. Olha que gostoso. Essa água que é consumida aqui na ilha, então a maior parte dela é captada, principalmente de 2 rios, lá do continente. Então a maior parte da água vem lá da Vila da Glória. Vila da Glória fica do outro lado da Baía da Vitória. Também faz parte do município. E a parte continental da essa água vem por baixo da Bahia, vem por tubulações. Aí vai direto à estação de tratamento, tratada. Aí sim, Hoje é domingo, tá tudo fechado. Ó, o trem ainda tá passando. É uma denominação indígena. Os índios davam o nome de cariocas a chegantes de água doce. Existiam, né, na região central da cidade, 5 cariocas. Hoje restam 3. E das 3, a fonte mais utilizada, vocês vão ver aqui à direita. E essa fonte é utilizada há séculos. A estrutura em volta, né, já não é mais a mesma. E é costume até hoje a população vir aqui e levar dessa água para consumo em casa. Além dessa carioca, nós temos mais 2. A mais bem preservada, ela é feita de pedra e possui cerâmica portuguesa, fica lá no centro histórico. A carioca do centro histórico foi restaurada no ano de 1884. A terceira carioca fica na subida do hospital. E as outras 2, né, que completariam assim que o acidente secaram. Carioca na língua indígena significa casa de homem branco. É uma água de boa qualidade, né? Ela sai daí praticamente gelada. Só tem que retirar o acento, né, da palavra carioca, que não existe. Né? Carioca Marcílio Dias, ó, manter limpo, que bacana. Gente, a mais ou menos 20 quilômetros daqui nós temos um balneário que se chama Balneário do Capri, onde é devido à criação de cabras no local. Então existem lá, até hoje, as ruínas de um antigo leprosário. Era costume, né, tempos atrás, os navios vindos, principalmente do litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro, trazerem para cá os leprosos. Então, quando se aproximava da costa, um navio com a bandeira amarela, significava que a bordo, né, havia doença. Era um aviso da população se precaver. Na época, a lepra, ela não tinha tratamento. Hoje a doença é conhecida como hanseníase. O leprosário ele foi construído a mando de todo tempo segundo. Na verdade, o pessoal vinha para cá para morrer. Quando chegava o navio, os doentes, eles eram imediatamente fechados no leprosário, que ficava bem próximo do canal que dá acesso ao porto. Já a tripulação para desembarcar na cidade era obrigada a cumprir uma quarentena. Gente, a esquerda dos fundos do São Francisco Shopping e lá no alto do torre, o antigo Hospital de Caridade. A construção teve início no ano de 1904. O hospital só foi inaugurado e entregue à comunidade em 1917. Já faz 12 anos que o hospital foi fechado. Só foi inaugurado um novo hospital, fica menos de 1 quilômetro daqui. Então, por enquanto, né, infelizmente, a gente não sabe qual é o futuro da construção lá em cima. Gente, voltando aí à época do descobrimento,
Então, quando o comandante francês, o Pedro Palmeira de Goneville, quando ele esteve aqui no ano de 1504, Nós estamos fazendo um passeio, um tour pela cidade de mais ou Montinho. menos 3 meses. Eles encontraram aqui os índios carijós. Logo, eles fizeram amizade com os índios. E essa amizade, ela foi tão grande que quando eles retornaram à França, eles acabaram levando com eles o filho do cacique. Era um índio chamado Samirim, que estava com 16 anos na época. Ele foi levado para a França para aprender a arte da guerra, a artilharia, com a promessa de que ele retornaria a São Francisco do Sul após 20 luas, após 20 meses. Só que chegando na França, o Samirim acabou se assanhando do lado de uma das sobrinhas do comandante, do Guilherme Goneville, a Suzane, teve com ela 14 filhos e nunca mais deu as caras no Brasil. Faleceu na França aos 95 anos de idade. Veja que Samirim na língua indígena significa formiga pequena. Imagina se fosse um formigão. 14 com a formiga pequena, mas é formigão. Aí era 5. O shopping é fechado, né? Então, gente, aqui à nossa frente, né, nós temos ali o terminal turístico. Esse galpão aí é da prefeitura, da década de 40. Ele foi restaurado. Aqui é da onde fica prefeitura. principalmente os ônibus de turismo. Aqui é o galpão da prefeitura. Este aqui, os ônibus de turismo. Gente, aqui à nossa esquerda, essa casa cor-de-rosa, no período das Palmeiras, né? Essa casa ela foi construída por volta do ano de 1850. Ela foi construída por uma família de imigrantes alemães, para, na época, servir como uma casa de campo. A região aqui era quase que desabitada. Aí, alguns anos depois, uma outra família, também de origem alemã, comprou a casa. Então, foram plantadas aí 16 palmeiras reais. Eles plantaram uma palmeira para cada filho que o casal teve. Então, o casalzinho teve 16 filhos, né? Superando lá o índio tarado, a palmeira pequena. Ali pra Ela cima, já caiu. essa casa As nossa. árvores têm mais ou menos 130 anos de idade. Aqui, ó. Aquela árvore maior ali, um tempo profundo. Gente, palmeira real, ou imperial, 16 é a mesma palmeiras. coisa, né? Trata-se da mesma planta. Essa planta é originária da África. E ela recebeu esse nome porque a primeira muda plantada no Brasil foi plantada pelo então príncipe regente Dom João VI. Isso no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. É uma alusão à Casa família nossa. imperial. A casa tem Olha 12 que quartos. maravilhosa, 12 Na quartos. década de 20, ela foi adquirida pela Igreja Luterana, e daí transformou a casa em escola de alemão e jardim de infância. Mais tarde, em 1941, uma outra família, também de origem alemã, a família Riddle, uma família tradicional da cidade, comprou a casa, e até dezembro do ano de 2006, morava aí a matriarca da família, a dona Elsa Riddle, que por coincidência também faleceu aos 95 anos de idade. Hoje, quem utiliza a casa são principalmente os netos, né, da falecida dona Elsa. Eles fazem aí alguns eventos culturais. A história das palmeiras achei bem interessante. E esse prédio azul aqui à nossa esquerda é onde funciona a Câmara de Vereadores. Hoje nós temos aqui na cidade 9 vereadores, é a quantidade mínima constitucional. Nós temos mais ou menos 36 mil eleitores. Essa igrejinha luterana estaria pelo menos 60 anos. À direita, a delegacia da Polícia Câmara dos Civil. Vereadores. Aqui nós temos apenas uma cela. É uma cela temporária. Por É isso onde não, funciona ainda o bem, né? spa da cidade. Eles fazem uma massagem ali fora de série, né? Deixa o delegado escutar eu falando isso. E nós também temos aqui na ilha, fica 10 presos, aqui a UPA, que é a Unidade Prisional Avançada. Ela comporta 72 presos. Hoje está com mais de 120.
nós temos UPA para tudo que é gosto, né? Temos as unidades de pronto atendimento, as unidades de SUS, e também temos a unidade prisional avançada. Aí, olha, garoto. Família de Miranda, estamos entrando na rua Barão do Rio Branco. Então, essa região da cidade seria a parte nova da cidade, né? A parte comercial. Essa região ela começou a se desenvolver principalmente após o tombamento do centro. Uma vez, né, que a partir do tombamento ficaram proibidas novas construções, né, lá no centro histórico. Então, o comércio acabou vindo para cá. Hoje é domingo, o comércio está fechado, então a região aqui está praticamente deserta. Né? O pessoal hoje está em casa, provavelmente em casa, porque para trabalhar hoje o dia não está bom. Né? É uma cidadezinha pacata, igual Morretes, assim. Bem estilo Morretes. Gente, muito embora a ilha foi descoberta por franceses, no ano de 1504, a nossa colonização, né, a colonização efetiva, ela já começa mais tarde. Então a colonização ela tem início a partir do ano de 1658. Foi quando veio para cá um português chamado Manuel Lourenço de Andrade. Ele veio da capitania de São Vicente de São Paulo. Então, além da família, ele trouxe uma leva de escravos, trouxe gado, instrumentos agrícolas para a mineração. Então, a colonização predominante é a colonização portuguesa. Nessa época, a economia ela girava, né, em torno do plantio de farinha, de mandioca, né, e de erva mate. Aí, no ano de 1888, com a abolição da escravatura, as fazendas agrícolas que existiam aqui na região, aos poucos foram falindo, né? Eles perderam a mão de obra. Então a região ela entrou em decadência, só foi se reerguer após a abertura do porto, no início do século passado. Né? Nessa época o porto ele funcionava, onde hoje é o Museu Nacional do Mar. Então estamos agora na rua Barão do Rio Branco. Aqui à direita, um pouquinho mais à frente, né, atrás das lojinhas, é onde fica o estádio de um dos times de futebol da cidade, o Clube Atlético São Francisco. O time não merece maiores comentários. Né? Aí atrás. Nossa. Quando aqui o trezeiro vai virar à esquerda, então se vocês observarem no sentido da rua, né, no sentido do meu braço, vocês vão ver ali no fundo daquele morro, né, onde no alto existe uma cruz. Ele é conhecido como Morro do Pão de Açúcar. Ele tem mais ou menos 150 metros de altura. É que do outro lado existe um paredão, onde outros não, naquele trecho. Aquela cruz ela foi feita em concreto. Ela foi construída lá no alto no ano de 1947. Isso para comemorar o centenário de São Francisco do Sul como município. São Francisco do Sul foi elevada à categoria de cidade no ano de 1847. Para chegar lá no alto pelas caminhadas, existe uma trilha, inclusive tem água no caminho. E lá do alto, né, em dias claros, além de ter uma vista de toda a ilha, é possível avistar a entrada do porto de Paranaguá, do estado do Paraná. Né? Nós estamos bem próximos da divisa. Então, pelo mar, né, não é tão longe assim. Um outro interessante, São Francisco do Sul foi emancipada, né, se tornou cidade, município, no ano de 1847. Então, antes disso, né, quando aqui era paróquia, pertencia a Paranaguá, do estado do Paraná. Finalizando o nosso passeio, tour pela cidade. Venha conhecer São Francisco do Sul. Maravilhosa, vale a pena. Muita história para a gente ouvir. A gente está passeando no bondinho e tem um guia. Então,
Então eu gravei assim a cidade e ele contando as histórias, muito legal, tá? Tchau, até mais.